Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar da série As Leis de Lydia Poet. Essa série estreou recentemente na Netflix e vai contar a história da primeira advogada reconhecida italiana. Essa série estreou recentemente na Netflix e vai contar a história da primeira advogada italiana. É baseado numa história real, na personagem Lídia. Entretanto, não vai se pautar na biografia dela. O único fato que a gente tem é que, de fato, aquela é a representação da primeira advogada reconhecida, na Itália. Porém, as histórias que vão circundar a obra, elas não são verídicas. Então, vão ter uns 6 episódios, cada episódio vai ter um caso criminal diferente que ela vai investigar, ela vai sofrer repressão por ela ser uma mulher, e vai ter o envolvimento dela amoroso com 2 homens, as relações familiares dela com a família e por aí vai. Essa é uma síntese da história. Agora, como eu quero desbravar o mundo dessa série, então vai ter spoiler aqui. Então, fiquem ligados. Bom, a parte biográfica eu pesquisei para ver se trazia para vocês, mas eu só sei que a Lídia ela só conseguiu ser reconhecida como advogada na Itália aos 60 anos de idade e ela nunca teve filhos. Então, a gente vê que o reconhecimento dela naquela sociedade foi bem tardio. Mas ela realmente havia se formado, ela passou com honra na Ordem dos Advogados e como a gente acompanha na série, ela não teve o direito de advogar porque o machismo era o que imperava naquela época. Porém, a série ela consegue conquistar a gente porque coloca vários casos em que ela atua mais como uma detetive do que como advogada. Então ela vai desvendando esses casos, quem responde pelos casos diante do tribunal é o seu irmão. A gente vê que eles têm uma relação próxima, ainda que existam algumas brigas e que, a princípio, o irmão não a valorizava, mas a partir do momento que ela começa a mostrar que ela é capaz de fazer aquilo que ela propõe, ele passa a olhá-la com outros olhos. Tanto que ele até acompanha ela e a auxilia quando ela vai fazer um novo processo, para ela conseguir advogar. E o que a gente vê é que isso lhes é negado. E a série nos deixa a dúvida. Será que vai ter uma próxima temporada? Será que não? Eu acredito que é possível que sim, porque tem sido muito assistida na Netflix e acredito que vai compensar para eles fazer uma nova temporada. Porém, como a gente sabe, a Netflix tem mania de cancelar as séries. Então, eu quero pensar positivamente, mas também não posso iludir dando esperança de que sim, vai haver uma segunda temporada. Bom, agora eu quero falar dos conflitos existentes na época, na série, o que eu gostei e o que eu não gostei. Primeira coisa, cenas eróticas. A gente tem um emaranhado de cenas eróticas que, diferente do que eu vi em alguns comentários, eu não acho que empobrece e que distorce a emancipação feminina. Eu não acho que tira a mulher da sua luta pelos direitos, eu acho que pelo contrário. O fato dela ser uma mulher que tem uma espécie de relacionamento aberto com um cara que ela gosta muito, que ela vê como amigo, já traz pra gente a ideia de que ela era uma mulher à frente de seu tempo. E tudo isso eu falo me baseando na personagem, porque a história que aparece ali na série é muito diferente da vida real da Lídia e eu não encontrei nada que corrobore com o que é apresentado lá. Então a gente tem que olhar para aquilo como algo ficcional. Além do amigo, que é o Andrea, a Lídia conhece o Jacopo. Ele é o cunhado do seu irmão, onde ela vai morar, porque ela não tem dinheiro para se manter sozinha, porque ela também não pode ser contratada para ser advogada e ter sua independência financeira. Então a gente vê a química entre eles, vê que parece que vai brotar ali um amor, mas o que a gente vê também é que o Jacopo, ele esconde coisas, como, por exemplo, o fato dele, de certa forma, fazer parte de anarquistas, pessoas que queriam lutar contra o sistema no período do século XIX. E a gente vê que eles têm química e que ele, assim como o André, a admira e querem o melhor para ela, mas não é aquilo que a sociedade coloca. E isso a gente vai ver quando ela se depara com as autoridades e que acham que
a mulher, por ser um sexo frágil, ela não é capaz de pensar racionalmente como homem. Existem tarefas incumbidas a mulheres e tarefas destinadas a homens. E a Lídia, por ter nascido num corpo feminino, ela não se encaixaria no papel de advogar. E isso é tão presente naquela sociedade em que a gente vê a cunhada dela, a esposa do irmão dela, falar para ela que se fosse um propósito de Deus, ela teria nascido um homem, não uma mulher. Então essa misoginia, esse machismo não está presente somente nos homens da época. A gente vê que está presente nas mulheres. Porém, a gente vê também que pessoas como a Lídia inspiravam. Por quê? Porque a certa altura a sobrinha dela a admirava por ela agir como alguém à frente do seu tempo. E no final do episódio a gente vê várias mulheres que reúnem ali e chamam pelo nome dela, ou seja, pessoas que acreditavam na capacidade dela. Imaginem, pessoal, século XIX, uma mulher que se aventura, sai por aí tentando desvendar crimes, é quase morta várias vezes. Ok, isso é ficção, mas eu vou passar o meu planinho aqui, porque vai que existiu alguém naquela época e que até hoje a gente não tem notícia nenhuma a respeito. Então, é um ponto fraco da série que eu achei. Momentos que ela quase é assassinada, momentos que ela sai invadindo os lugares como se fosse coisa, plim, tô invadindo aqui, tudo vai dar certo. Eu entendi que a dinâmica da série é trazer uma coisa mais leve, não tão verídica, não tão pautada em fatos reais, porém, essa facilidade que ela encontra de resolver os casos criminais, isso fica como se fosse uma coisa um pouquinho bobinha. Não tem mais maldade, mais clímax, é como se ela sempre fosse se dar bem. Mas eu entendo isso porque contrapõe a realidade dura, em que ela estudou, ela se aperfeiçoou e ela não conseguiu exercer a profissão que ela queria porque ela estava inserida num período que não estava à altura dela. Tanto que o André tenta convencê-la, chamando para ir para a América, né, que eu creio os Estados Unidos, porque a América não é só os Estados Unidos, mas eu creio que seja lá. Porque lá as mulheres já estavam ganhando voz, enquanto que na Itália elas não estavam ganhando voz. Outro ponto que eu achei muito interessante foi terem colocado o caso de uma acadêmica de universidade em que se aparenta como inocente porque a princípio a Lídia ela quer se espelhar naquela mulher, né? Visto que a mulher está na mesma posição que ela, alguém que estuda e que enfrenta o machismo todos os dias. E no final das contas essa mulher realmente ela cometeu um crime, mas ela cometeu o crime por causas, digamos, justas, devido uma vingança a sua mãe e a outras mulheres que esteve na mesma situação. A Lídia ali, ela se solidariza, ela a julga de certa forma, mas não toma a dianteira para punir, até que ela se confessa para que os verdadeiros culpados paguem por aquele crime. A gente vai vendo ao longo da série que apesar da Lídia ela ser admirada, ela contrapondo isso, ela também é muito rechaçada, mas ela se permanece intacta, íntegra, ela ainda assim ela é uma mulher gentil, ela é uma mulher doce, ela é uma mulher que consegue se portar. Ainda que ela tenha pensamentos revolucionários, diante das pessoas ela se porta como uma dama comum da alta sociedade. Se for necessário ela assinar e concordar, ela faz isso. Por quê? Porque essa é a forma que tem de sobreviver ali. E é isso que, de certa forma, ela ensina para a sobrinha dela, quando doente de amor, ela quer ficar com o namorado a todo custo. Essa série é interessante pra gente pensar em, sei lá, menos de 6 horas do dia, porque são poucos episódios, você pode assistir um episódio por semana para não ficar cansativo, porque a série é um pouquinho arrastada, mas é pra gente pensar na luta pelos direitos das mulheres, a gente pensar no protagonismo feminino, no papel feminino também nessas histórias que são de época, porque imagina você amar uma profissão, querer se dedicar a ela, estudar, você ter tido mérito nos seus estudos e você só receber essa honraria aos 60 anos de idade. Eu sinto que se essa série for renovada, a Lídia ela vai ficar na região dela, porém eu queria que a série navegasse pela fantasia e desprendesse um pouco da história real para dar um acalento para ver a alma. Porque se ela fica na cidade dela, ela vai continuar sendo a coadjuvante da história que é dela. Ela não vai ser a advogada brilhante, ela vai sempre estar sendo a assistente do seu irmão. E sobre casos amorosos, o André é um bom parceiro, é um bom amigo, mas aí a química que ela tem com Jacobo é maior.
Então eu torço para que esses dois eles fiquem juntos no final, ou talvez nem fiquem juntos, porque ela não precisa de um homem ou de um triângulo amoroso para se ascender socialmente. A gente vê que ela já é independente sozinha. Quem quiser que a acompanhe, mas ela não precisa ser carregada. A respeito da trilha sonora, eu amei muito, porque coloca um rock and roll que traz mais ficcionalidade para aquela história, porque não são músicas de 1800 e bolinhas do século lá 19. Então, a gente que tá aqui preso no século 21, quando coloca tudo de época, além de figurino, que estão maravilhosos na minha visão, a fotografia é linda também, mas quando coloca umas músicas mais atuais, mais agitadas, como rock and roll, transporta a gente pra cá. Então a gente assiste não somente com o olhar daquela época, a gente assiste com o olhar atual, o que é interessante, porque a série ela brinca com isso. Se não fosse brincar com isso, talvez colocassem a Lídia como uma mulher que não tem amantes, como uma mulher mais dura, mas não. Eles preservam a feminilidade dela, assim como preservam o feminismo nela. Então, essas pinceladas, elas fazem com que a gente compare o tempo atual com o tempo passado, e essa trilha sonora, talvez ela reflita também a raiva da Lídia, o fervor que ela sentia em mudar as coisas ali. No final das contas, eu posso dizer para vocês que se vocês querem uma série com figurinos de época glamourosos, com cenas bem feitas, bem construídas, atuações boas, porque a Lídia, ela transparece pelo olhar o que ela sente, sua raiva, sua doçura, e isso não é fácil de fazer. E ela nos convence, a gente se apaixona pela personagem. Ao mesmo tempo a gente acha ela dócil, fofa, e ao mesmo tempo a gente fica, uau, ela vai dominar o mundo. Não sabemos se ela vai, porém eu tô tão pautada na história real da Lídia que eu fico um pouco triste ao imaginar o possível final para essa história. Dica pra vocês, a série não é recomendada para menores de 16 anos, então se vocês já estão achando incrível a história de uma mulher que ainda que seja ajudante do seu irmão, ela vai desvendar casos e etc. E quer assistir com os filhos na sala, observem se eles não têm menos que 16 anos, para depois vocês não chorarem na internet falando que a série faz um desfavor ao feminismo e ao protagonismo da mulher. No mais é isso, até a próxima.